vídeo no canal Cristo está entre nós. Hoje comigo, Padre Miguel, eu sou o hipodiácono Cristóvão e hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa igreja, a nossa jurisdição, a qual nós fazemos parte. Algumas pessoas ainda não conhecem, algumas pessoas nos acompanham e já sabem. Então, esse pequeno vídeo hoje tem como intenção falar um pouco das nossas missões aqui no Brasil e a quem nós estamos ligados. Então, agora eu deixo o Padre Miguel falar. Sejam abençoados todos os que forem ver este vídeo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, meus queridos irmãos, cristãos ortodoxos ou não, só aqueles que buscam informações, hoje nossa missão aqui no Brasil está ligada à Igreja dos Genuínos Ortodoxos, a GOX, na Grécia, ou seja, em Avlona. Nossa missão anteriormente estava ligada à Igreja das Catacumbas, aos Genuínos Ortodoxos russos, mas por uma questão de bispo mais próximo, de nós estarmos mais próximos de um bispo, nós resolvemos então pedir esta modificação, pois os sínodos têm ligação, ou seja, são sínodos irmãos. O metropolita da Rússia e o metropolita Querubim de Avlona estão dentro da mesma finalidade de levar a verdadeira ortodoxia a todas as pessoas. Então, tendo em vista isso, fizemos esta mudança e estamos ligados hoje a um bispo que está na Colômbia, chamado o bispo Pantaleimon, o arcebispo Pantaleimon. Ele nos acolheu, recebeu a nossa missão, que está aqui no Brasil, e nós então hoje estamos ligados a esse sínodo dos velho-calendaristas gregos. É importante que nós passemos essas informações para que algumas pessoas não confundam ou não pensem, saíram de uma, foram para outra e houve alguma confusão. Não houve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de discórdia. Simplesmente foi uma questão de organização para a nossa missão. Tanto é que, feita esta mudança de um bispo para outro, nós já vamos receber o bispo ainda este ano no Brasil. Tudo indica que ele vem para o Brasil, com a graça de Deus, este ano. E aí já vai ajudar muito, porque um bispo presente auxilia o padre em muita coisa. Eu vou usar o termo diferenciado aqui. Era para o padre auxiliar o bispo, mas não, nesse contexto é o bispo que me auxilia. Vindo ao Brasil, visitando a missão, vendo as pessoas, porque tudo parte do bispo. Isso é um ensinamento que a ortodoxia dá a todos os seus filhos. Sem um bispo, um padre e os demais clérigos não podem fazer muita coisa, não podem fazer quase nada. Então, recebendo a visita do nosso bispo Pantaleimon e também de qualquer outro bispo da jurisdição russa ou grega que queira vir ao Brasil, estaremos aqui para recebê-los. Mas dentro desse contexto da mudança de jurisdição, foi justamente por isso. E fale para as pessoas o que significa essa coisa de velho-calendaristas. Muitos não entendem na ortodoxia o que simboliza esse nome. Então, terá de forma próxima, a gente fará um vídeo, talvez um podcast, explicando mais especificamente sobre o velho calendarismo, este movimento dentro da ortodoxia, que nós geralmente chamamos de verdadeira ortodoxia, ou genuína ortodoxia. Até por isso o nome do canal, Genuínos Ortodoxos no Brasil. Mas os genuínos ortodoxos, eles também são chamados, por aqueles que estão de fora, de velhos calendaristas. Então, este movimento ele inicia no século XX. Durante o século XX, um patriarca de Constantinopla, um patriarca maçom, e com interesses vinculados, interesses políticos, geopolíticos, interesses satânicos que nada tem a ver com a igreja, este patriarca, de forma monocrática, ele cria um novo calendário na igreja ortodoxa, com a intenção de submeter a igreja ortodoxa a uma agenda que não faz parte dela, a esta agenda de nova era, essa agenda de ecumenismo, de modernismo, de sergianismo. Então, o patriarca ecumênico de Constantinopla
que era um maçom naquela altura, ele caiu no ecumenismo. E nós sabemos, nós que somos cristãos ortodoxos, sabemos que bispos, igrejas locais, elas não só podem, como elas caem em heresia, como é o caso da Igreja de Roma, que há mais de 1000 anos caiu na heresia do papismo, do filioquismo e tantas outras que foram sendo acrescentadas. Da mesma forma, pela maçonaria, o patriarcado ecumênico no século XX acabou caindo no ecumenismo, no modernismo, na nova era, no sergianismo. E os cristãos ortodoxos genuínos na Grécia rejeitaram o novo calendário. Mas quando se rejeita o novo calendário, não é apenas rejeitar o calendário revisado, o calendário gregoriano, não é apenas contar os dias de maneira diferente, mas é se recusar a abandonar a tradição da igreja. Não somente a tradição da igreja, mas é se recusar a fazer parte de um movimento que não faz parte da igreja, que é o ecumenismo, que é o modernismo. Então disso se trata o velho calendarismo ou a genuína ortodoxia, daqueles cristãos ortodoxos que não se submeteram ao ecumenismo. E na Grécia isso foi muito forte, né? E aqueles monges, aqueles padres, aqueles fiéis que se recusaram a se submeter a este movimento ecumenista foram presos, alguns foram martirizados, foram perseguidos, inclusive pelo Estado. Então, se a gente lembra, por exemplo, no domingo do triunfo da ortodoxia, a gente celebrou, né, a vitória da ortodoxia sobre o iconoclasmo e sobre todas as heresias. Mas durante quantos anos, quanto tempo a igreja foi perseguida porque os iconoclastas, eles eram o Estado. E o Estado perseguia a igreja. O Estado era iconoclasta. E parecia que o Estado, parecia que o iconoclasmo era o vencedor. Até que a igreja, no seu 7º concílio ecumênico, triunfou. A ortodoxia triunfou. Mas, enquanto a ortodoxia não triunfava, os cristãos ortodoxos, como São João Damasceno e tantos outros, foram presos, torturados, mortos, perseguidos pelo iconoclasmo. Da mesma maneira, nós vemos hoje se repetir com este movimento do velho calendário. Aqueles cristãos ortodoxos que se opõem ao ecumenismo, ao modernismo, ao sergianismo, são perseguidos como sectários, como fanáticos, sendo que eles estão apenas preservando a tradição da igreja, sendo que eles estão apenas preservando a ortodoxia. Então, um cristão ortodoxo velho calendarista, os sínodos velho-calendaristas, como o nosso, a metrópole de Avilona, como a Igreja das Catacumbas, que tem comunhão conosco, como a verdadeira Igreja das Ilhas Britânicas, da Bulgária, e tantos outros sínodos genuínos, são aqueles sínodos. Alguns têm comunhão entre si, outros não têm comunhão, mas são aqueles sínodos que se levantaram contra o ecumenismo de Constantinopla. Então, quando se fala de velho calendarismo, de genuína ortodoxia, maldosamente, muitos dizem que são os não canônicos, não é mesmo? Isso. Porém, não ser canônico é não seguir os cânones. Nossas igrejas, os sínodos ortodoxos, como a metrópole de Avilona, como a Igreja nas Catacumbas, a Igreja russa do velho calendário, como a verdadeira Igreja ortodoxa na Bulgária, nas Ilhas Britânicas, em tantos lugares no mundo inteiro. Elas mantêm os cânones, e justamente por preservar os cânones é que elas são perseguidas. E por serem perseguidas, por não participarem do ecumenismo, então são xingadas, né, de não canônicas, de falsos cristianismo, de cristianismo não oficial. Mas nós sabemos que a igreja começou não oficial. Inclusive os verdadeiros cristãos ortodoxos, durante o iconoclasmo, eles não eram oficiais, eles eram os perseguidos. Então, falar de verdadeira ortodoxia, falar de genuína ortodoxia, não é falar de uma igreja separada da igreja ortodoxa, mas é falar daqueles cristãos ortodoxos que se mantêm fiel à ortodoxia, daqueles bispos, daquele sínodo que se mantém fiéis à ortodoxia da igreja, sem se submeter a nenhuma heresia nova ou antiga. Então, Padre Miguel
Agora fale um pouco para nós sobre quais são as nossas missões aqui no Brasil, quem está ligado a nós, até porque tem gente que diz por aí que é ortodoxo velho calendarista, que é genuína ortodoxia, mas nem faz parte daquela ortodoxia ecumenista ligada ao patriarcado ecumênico, nem faz parte da genuína ortodoxia. É simplesmente gente realmente enganando. A explicação do Cristóvão foi fundamental para que a gente entenda que a ortodoxia ela está... Perdão. A ortodoxia está acima, né, das nossas posições pessoais. Na Grécia foi essa questão do calendário, na Rússia foi no período soviético, a perseguição, né, aos cristãos ortodoxos, o exílio do patriarca na época soviética, que era o patriarca Tikhon, né, a colocação pelo governo soviético de um metropolita no trono do patriarcado, que o governo não tem autoridade para isso, então isso se chama sergianismo, né? O metropolita Sérgio toma ali o lugar do patriarca que foi exilado pelo governo, simplesmente porque não concordava com aquilo que acontecia no período soviético. Então, são problemas que vão adentrando a igreja e nós precisamos entender que a ortodoxia está acima de tudo isso, né? Os ortodoxos precisam entender que a doutrina já foi deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos santos apóstolos e pelos santos padres da igreja. Ponto. É canônico quem segue isso. Documento, carimbo, assinatura, tudo isso faz parte do juridiquês que nós vivemos. Mas o que de fato define canonicidade para uma igreja, para um sacerdote, para um bispo, é seguir os cânones e ponto. É seguir aquilo que a igreja sempre ensinou, que Cristo, os apóstolos e os santos padres ensinaram. Aqui no Brasil, nossa missão é humilde, é simples, não temos muitas coisas, mas temos a missão de São Miguel Arcanjo na cidade de Gravatá, né? Pernambuco, cidade de Gravatá, missão de São Miguel Arcanjo. Aqui onde estou, que é a missão São José de Petrogrado, na cidade de Caruaru, Pernambuco. E também temos a igreja da Santa Mártir Lúcia, né, de Siracusa, que fica em São Joaquim do Monte. Não existe nenhum outro sacerdote, a não ser Cristóvão, que logo será ordenado, aqui ligado a nós, a nossa jurisdição. Existem outros padres que são ligados a grupos GOC no Brasil, né? Outros padres que também são sérios, que nós até certo ponto conhecemos a vida desses padres e não estamos aqui para acusar A, B ou C disso ou daquilo. Estamos simplesmente afirmando que existe a ortodoxia mundial, a ecumenista, e existem os grupos menores que defendem a tradição imutável da igreja e que não querem nem permitem que isso seja afetado por qualquer coisa que a sociedade, a humanidade imponha. A maioria dos problemas na igreja não são problemas teológicos, são problemas políticos, problemas que a sociedade vai desejando impor à igreja e muitos líderes, seja por desconhecimento ou seja por falta de caráter, pegam essas ideias que a sociedade vai jogando ao sabor do vento, e quem sabe o próprio diabo sopra para que a sociedade jogue, e querem introduzir na igreja, coisa que os cristãos não devem permitir. E é por isso que existem os grupos, existem os genuínos ortodoxos, para que a ortodoxia se mantenha viva, firme e imutável. Não é? É preciso que existam soldados que não fiquem frouxos quando verem a frente de batalha. Nós precisamos nos manter firmes. O mundo sempre vai estar contra nós. Sempre vai dizer que somos retrógrados, que somos ignorantes, que somos pessoas que não vemos o progresso da humanidade. Mas nós estamos preocupados não com o progresso da humanidade. Não é a intenção nossa, dos genuínos ortodoxos, em lugar nenhum, estar preocupados com o progresso da humanidade. Nós estamos preocupados, sim, com a salvação das almas.
E é por isso que defendemos tão ferrenhamente a verdade de Cristo e da Santa Igreja, da Santa Ortodoxia. Então, finalizando, para aqueles que buscavam a informação, então, o nosso sínodo, o sínodo que nós fazemos parte é o sínodo de Avilona, a metrópole ortodoxa de Avilona, na Grécia. O nosso primaz é o metropolita Querubim, de Avilona, e o nosso arcebispo aqui na América do Sul é o nosso bispo, nosso arcebispo Vladika Panteleimon, né, da Colômbia. E aqui no Brasil, da nossa jurisdição, temos apenas de clero Padre Miguel, eu aqui, temos também o Cipriano, nosso noviço, lá em São Joaquim do Monte, e só. Qualquer outra pessoa que diga que faz parte da nossa missão, de nossa igreja, não faz parte, certo? Porque isso já aconteceu. Né? Pessoas de má índole, de má fé, se fantasiar por aí e dizer que faz parte da nossa igreja, certo? Então, onde está o bispo, aí está a igreja. Nosso bispo é Vladika Panteleimon, da metrópole de Avilona. Então nós temos um bispo, nós temos uma igreja. Né? Nós não nos fantasiamos e estamos fingindo alguma coisa. Nós temos um bispo sobre nós, estamos debaixo da proteção de um sínodo sério, que sempre batalhou e batalha para a preservação da verdadeira fé. Um sínodo ortodoxo, de uma igreja ortodoxa, certo? A gente não se autodenomina ortodoxo. Nós fazemos parte de um sínodo ortodoxo da igreja. Entende? Então, esse vídeo serviu para falar sobre nós, um pouco sobre nossa mudança de jurisdição. Né? Nós estávamos na igreja genuína da Rússia, mudamos para o sínodo do credo por uma questão organizacional, de necessidade de ter um bispo mais próximo, e continuamos em comunhão com Sua Santidade Serafim na Rússia, que é o presidente da Sinax Mundial das Verdadeiras Igrejas Ortodoxas, um grupo de sínodos ortodoxos, um grupo de bispos ortodoxos, né, que reúne sínodos episcopais do mundo inteiro, da Grécia, da Rússia, Bulgária, América, Ilhas Britânicas e por aí vai. Então é isso, quem queria nos conhecer nos conhece, sabe exatamente quem nós somos, quem é nosso bispo e a quem nós estamos ligados. Né? Então, pedir a bênção do nosso Pai espiritual. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Batusca, dá-nos tua bênção. Abençoa, Senhor, a tua vinha que tu mesmo plantou. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo se renovará. Livra-nos de todo mal. Dai-nos uma santa Páscoa e uma santa vida na verdadeira fé. Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejam todos abençoados, uma santa quaresma para os cristãos ortodoxos, né? Sejam firmes e até a Páscoa. Em pé, com a graça de Deus.